E aí, pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e estou recebendo vocês para a nossa leitura de cartas de hoje. Então, vem comigo? Vamos aos nossos oráculos. E o tema para essa consulta é: isso está atrapalhando a sua vida. Revelações fortes. Então, é uma consulta para você poder entender os motivos pelos quais as coisas não andam dando muito certo para você. Então, o que será que está atrapalhando a sua vida? O que será que está bloqueando aí os seus caminhos? Então, preocupações que você possa ter, por exemplo, sobre inveja, falsidade, olho gordo, intrigas, dificuldade espiritual ou também atitudes erradas da sua parte que você precisa entender, porque sim, muitas vezes nós fazemos coisas erradas que nos atrapalham, ao invés de ajudar. Precisamos compreender isso para modificar. Então a gente vai também verificar isso nas cartas. Expectativas erradas, de repente a gente criando ilusão, esperando por certas coisas em vão. Vamos ver se isso está acontecendo com você também e se está atrapalhando a sua vida, tá? Então é uma consulta para você entender como estão os seus caminhos, o que está te prejudicando, para a gente compreender. E a gente vai lá no final dessa consulta fazer uma magia rúnica aqui, para vitória, sucesso e favorecimento, para abrir os seus caminhos, para você alcançar mais possibilidades na vida. Então já guarda essa dica. Você vai receber a leitura de tarô, a gente vai falar sobre tudo aqui para você. E lá no final do vídeo, fica para o final então para você participar da magia rúnica, tá legal? E durante a consulta a gente tem aqui a força de Ogum nos amparando, a vela na cor azul escuro que eu acendo para Ogum, a força do dia, o orixá que nos abre os caminhos. Então a gente já faz a leitura amparados aqui por essa força e lá no final a magia rúnica. Certo, gente? É a sua primeira vez no canal? Se inscreve, não perde tempo não. Vem aqui para essa energia, para a família Lunação Esoterismo, ativa o sininho e vamos deixar o like, turma. Você me ajuda a ajudar mais gente e eu fico muito feliz com isso, tá? Então, vou mostrar as suas opções aqui, olha. Você vai escolher um dos dois montes para entender tudo que está atrapalhando a sua vida agora. Interferências, né? De repente pessoas erradas no seu caminho, dificuldades espirituais ou atitudes erradas, expectativas erradas da sua parte também. Vamos entender tudo o que está acontecendo. E aqui você vai escolher assim, olha, no monte da esquerda, o que eu tenho? Tarô com arcanos maiores, baralho cigano com a Santa Sara e baralho do seu Zé. E a pedrinha aqui é a Sodalita. Na direita é o tarô também com arcanos maiores, o baralho cigano com a voz cigana e as cartas da Maria Padilha. E a pedrinha é a Citrino. Então eu vou aproximar as pedrinhas para você poder escolher. Olha só. Um momento aí legal para você se concentrar, sentir o que a sua intuição te aponta para participar da leitura. Pausa o vídeo, se precisar, para conseguir definir então a sua pedrinha, certo? Eu vou começar por aqui, pela Sodalita, a que está na minha mão esquerda. Então, esse monte aqui vem depois na mesa. Vamos lá, gente. Tudo que está atrapalhando a sua vida, então, vamos saber. Não vamos deixar barato, não vamos deixar passar nada. Você tem que ser feliz, você tem que fluir na vida. Então, se tem coisa errada acontecendo, a gente tem que saber o que é. Vamos lá. Começando para você pelo tarô. E aí a gente vai colocando cartas e conversando aqui nessa leitura que será bastante intuitiva para você. A Torre, o Sol e o Enforcado. Então a primeira situação que eu já pego aqui que está te atrapalhando é a seguinte: você deixando se afetar demais por situações inesperadas da vida. Então assim, as coisas fogem dos planos e você acaba se afetando com isso, você deixa a sua confiança se abalar, você acaba travando de alguma maneira. Olha só, a vida, de repente, trazendo situações inesperadas, as coisas que você pensa de uma forma e acontece de outra, e você já se perde um pouco nesse processo, tá? Aí a sua confiança, o seu brilho, a sua capacidade que estão aqui no Sol, acabam
ficando aqui nessa posição do enforcado. Você perde a sua capacidade de agir diante das situações inesperadas. Então, o que eu percebo aqui? Você precisa ser mais flexível, você precisa saber melhor a se adaptar às circunstâncias, tá? Isso está te faltando agora, então está atrapalhando, de repente, a sua vida, querer que as coisas sigam sempre o planejado, né? Então, uma dificuldade para saber lidar com situações inesperadas, uma dificuldade de se adaptar. Não deu de um jeito, vai de outro, ser de luz. É assim que tem que ser, tá? Fluir com a vida. Às vezes é assim mesmo, a gente pensa de uma forma, acontece de outra e vamos lá. Não se afeta com isso, tá bom? Às vezes é a vida apontando um caminho que é melhor para você e você não estava vendo. Leva isso em consideração. Na próxima linha aqui, seguindo pelo tarô, nós temos o eremita, a justiça e a sacerdotisa. Aqui eu vejo, em alguns momentos, talvez você parando para pensar demais a respeito das coisas, esperando um sinal, esperando, né, que a espiritualidade te aponte, que a intuição te aponte, o caminho pode ser um medo de arriscar. E aí você fica ponderando demais, você para muito para pensar, né? Fica ali pedindo um sinal da espiritualidade. Talvez seja você nessa justiça, na análise dos fatos, das circunstâncias, pesando tudo na balança e esperando, né, a espiritualidade te mostrar o que fazer, um sinal, uma intuição, né, com a sacerdotisa e com o eremita aqui, né? Então talvez você aqui, olha, eu quero um sinal, eu quero uma luz, eu não quero arriscar. O medo de errar, sabe? Então você não pode ter o medo de errar na vida. Ouça o que vem de dentro e muitas vezes é a convicção para agir. Vamos lá, né? Temos que arriscar, viver é isso, tá? Então, a espiritualidade te ampara sim, mas você não pode viver na dependência dos sinais da espiritualidade, sempre querendo agir na certeza, dar o passo na direção certa. Muitas vezes é uma questão de fé. A gente precisa começar a caminhar e aí o caminho se apresenta. Talvez você esteja esperando o caminho se mostrar para você poder começar a dar os seus passos. E isso pode estar te fazendo perder tempo na vida. Isso está te atrapalhando. Então é uma outra condição que você precisa aí se atentar, certo? Vamos seguir no tarô. A lua, a temperança e a força. Bom, gente, aqui eu percebo a seguinte situação. Talvez você querendo mudar alguns fatos, esperando que as coisas sejam diferentes e criando algumas ilusões nesse sentido, tá? Assim, situações que escapam do seu controle e você querendo, né, que as coisas fiquem como você quer. Não, vai dar certo. Pode ser uma grande expectativa da sua parte de que certas coisas mudem, né? De que alguém mude, de que tal pessoa vai ser diferente, de que as coisas vão mudar, né? E você fica ali esperando isso acontecer. Talvez você precise ver as coisas como elas são e não esperar que elas mudem. Essa carta da Lua pode mostrar você criando algumas ilusões nesse sentido, tá? Então precisa colocar os pés mais no chão e enxergar como as coisas são, como as pessoas são, né? Como a realidade se apresenta para você se firmar nessa situação, né? E não esperar que seja diferente. Às vezes é assim, uma ideia que você pode criar na sua cabeça, seja num relacionamento, seja em relação à vida profissional, né? Esperando que alguém vai mudar, que a coisa vai mudar, né? Tudo bem, nós esperamos mudanças positivas, sim, enfrentamos dificuldades e queremos que as coisas melhorem, sim. O problema é deixar de ver as coisas como elas são e esperar que mude enquanto não muda. Então você não age, você não faz nada, né? Principalmente na vida amorosa, preciso te dar essa orientação, né? Esperar que alguém mude, que tal pessoa passe a ter atitudes diferentes. Veja, de repente, um ser de luz que você tem em mente aí, que você tem no seu coração, veja esse ser de luz como ele é. Veja a pessoa como ela é, como ela age, como ela te trata, tá? Isso é parâmetro, é você ver as pessoas como elas são, para você ver se te serve. E não ficar esperando que alguém mude para passar a te servir, entende? Então, cuidado com ilusões, esperar que as coisas mudem. Então, assim, pode ser você querendo controlar o que você não pode controlar, sabe?
Você tentando controlar situações sobre as quais você não tem o controle. Então você tem que ver como é e ver se te serve. Se não está servindo, então pode ser que não seja o seu caminho e você está se demorando na condição errada, no caminho errado. Né? A gente está aqui na força de Ogum abrindo caminhos, mas certos caminhos você precisa entender se realmente são para você. Se um não for, tem outro que é. Tá? Às vezes querer que um caminho se adeque à sua necessidade pessoal, à sua necessidade emocional, é o que acaba não rolando. Tá? Então cuidado com ilusões, procure ver as coisas como elas são. Na última linha do tarô, a gente vai ter para você o Imperador, os Amantes e a Imperatriz. Bom, então aqui eu tô vendo, ser de luz, você numa situação que eu preciso te falar. Você se questionando, você se colocando muito em dúvida e você precisa ter mais convicção sobre a pessoa que você é, sobre o brilho que você tem, a luz que você tem, a capacidade que você tem para a vida, o que você tem para expressar, o que você tem para mostrar aos outros, né? Então eu vejo você numa insegurança aqui. Olha, as suas qualidades aqui de autoestima, de comunicação, de expressão, de crescimento para viver, de autoridade, tá? De firmeza, de mais decisão para a vida. Essas características, então, da Imperatriz e do Imperador, sendo colocadas em dúvida, em decisões aqui nos Amantes. Então eu vejo você, às vezes, se questionar. Será que eu posso? Será que eu sou boa o suficiente? Ou será que eu sou bom o suficiente? Né? Será que eu dou conta? Sabe? E assim, confia, acredita mais em si. Lembra da energia do sol aqui, olha. Então, muitas vezes é se adaptar à vida, não travar, né? Não deu de um jeito, vai de outro. Não é por um caminho, é por outro. E não fica esperando tanto sinais para agir. Sentiu? Faça, mais convicção para viver. Isso pode estar te faltando e diferencia o que é ilusão do que é realidade. Não fique esperando que certas coisas mudem. Você pode se demorar muito nessa condição e acabar desperdiçando o seu precioso tempo de vida, tá bom? Agora a gente vem pro baralho cigano. No tarô, olha quanta coisa eu pude te passar, tá? Até aqui, até o momento, no tarô, não vi você em nenhuma dificuldade espiritual, nenhum cuidado especial que você precise tomar, por exemplo, com pessoas próximas. Essas coisas ainda não apareceram, mas a gente vai seguir na sua leitura para ver também se há esses cuidados para você tomar, tá? Baralho cigano agora. No baralho cigano, tá vindo aqui para você a lua, a carta do caixão e a criança. Olha só, gente. Então, vejo aqui para você, só deixa eu ver se dá para baixar um pouquinho mais a câmera. Aí você vê mais aqui comigo, ó. Então, com a lua, o caixão e a criança, estou percebendo você talvez com uma dificuldade de perceber como as coisas se renovam na vida. Assim, saudades, nostalgia, apego ao passado, essas coisas podem estar te atrapalhando, podem estar tirando a sua energia para viver o presente, para perceber as oportunidades do agora. Então, ok, você tem as suas memórias, as suas lembranças, a sua bagagem de vida, a sua história, mas você não pode deixar tudo isso se misturar com o seu presente, porque oportunidades chegam e escorrem pelos seus dedos, você não agarra. Porque você pode estar numa nostalgia, você não está percebendo a transição, os ciclos de vida que se renovam e novas chances que você tem de viver, tá? Então, assim, saudade é bom, todo mundo sente, mas não deixa isso atrapalhar o seu presente. Vejo isso te atrapalhando sim, tá? Seguindo para você no baralho cigano, nós temos o Sol, a Aliança e a Âncora. Aqui, o que eu percebo é assim, você esperando reconhecimento, esperando valorização e buscando estabilidade, tá?
Estabilidade é uma palavra muito importante para a vida e muito perseguida. As pessoas falam, eu quero estabilidade profissional, estabilidade afetiva, mas a estabilidade é assim, serve bem para algumas pessoas, para outras não. Para o seu caso, o que eu estou percebendo? Você tem que considerar que algumas vezes estabilidade significa estagnar. Estabilizei. Isso pode ser estagnar, isso pode ser acomodar, tá? Então, eu vejo que você está precisando se lançar mais para viver. Pode estar te atrapalhando aí, querer muita segurança, garantias para a vida. E não tem muito jeito, tá? Para a gente viver, a gente tem que arriscar, tem hora que a gente vai quebrar a cara, mas tudo bem. Você está vivendo, você está se propondo, você saiu da caverna. Até eu recuperei agora uma memória, uma lembrança. Uma memória, foi coisa desses dias. Quando eu falo memória, parece que faz um tempão, né? Eu tava vendo uma série, Netflix, galera. E aí, um personagem lá falou: você tem que sair, você tem que viver. E viver, às vezes, é difícil, você vai se machucar. Mas é bom, porque isso significa que você está se propondo, que você está tentando, que você saiu da caverna, tá? Então não fica na caverna, porque assim, às vezes é o lugar mais seguro, aqui nada me atinge, né? Nada vai me fazer mal, ninguém vai me machucar. Acontece que aí você também não vive, você não tem experiências, você não tem história para contar, certo? Então, permita-se mais, recolhe essa âncora aqui, ó, e vai buscar mais vida, mais experiência. Talvez esteja te atrapalhando querer garantias para as coisas, né? Por exemplo, um relacionamento. Você vai se envolver com alguém só se for na condição de relacionamento sério e a pessoa ali ao meu lado. Você vai começar um trabalho só se for para eu saber que não vai acontecer nada e que eu vou poder contar com esse trabalho, com esse dinheiro. Às vezes não dá, gente, né? Você conhecer alguém, não dá para querer garantias, não vai ter um contrato de amor para a pessoa te assegurar que estará sempre com você, mas a pessoa pode querer viver com você para ver o que surge a dois. E se você trava isso, você fica sem essa experiência amorosa. No profissional, se você não vai tentar uma experiência, pode ser muito bom para você, mas você deixou de aproveitar, de ter aquele aprendizado, talvez de crescer por ali, porque você queria uma garantia que não tinha como ser dada naquele momento. Então eu vejo te atrapalhar também querer garantias, muita segurança para tudo. Arrisca mais, ser de luz, tá? Se joga, sabe essa frase? Se joga. Vejo você mais também nessa necessidade, tá bom? Na próxima linha do baralho cigano, tá vindo para você a chave, a carta da mulher e a montanha. Gente, então assim, aqui vejo você travando diante dos desafios que a vida impõe, tá? Talvez vendo um monstro maior do que ele de fato é. E a nossa cabeça faz isso mesmo, né? O nosso psicológico é traiçoeiro, muitas vezes a nossa mente é traiçoeira, muitas vezes a gente começa a imaginar que as coisas são mais difíceis do que parecem. E você pode estar abrindo mão aí do seu poder. Olha, a chave, que é resolver, que é uma carta de sucesso, é fazer acontecer, mas você pode estar aplicando pouco disso diante das dificuldades naturais da vida. Nada é fácil mesmo, daquilo que vale a pena. E a gente tem que lutar, né? Luta, vai para cima, ser de luz, tá bom? Não desanima, não baixa a cabeça. Essa carta aqui da montanha, ela é obstáculo no seu caminho? É, mas sabe para quê? Para você crescer, para você conhecer mais de si, para você experimentar o sabor das superações. Então eu vejo você aqui, olha, numa carta pessoal, travando diante dessa montanha, desanimando talvez com facilidade. Então não desanima, tá bom? Vai viver, lembra do seu brilho, lembra da necessidade que eu te mostrei lá no tarô, de se adaptar, não dá de um jeito, vai ser do outro. É muito importante você só diferenciar o que é ilusão, o que é real, o que de fato está para você viver e onde talvez a coisa esteja muito distante e você esperando mudança, esperando um sinal da espiritualidade. Está muito com você agora, está mais nas suas mãos. Então é puxar mais dessa energia e fazer acontecer. Tá bom, ser de luz? Ó, próxima linha do baralho cigano. Os caminhos, o jardim e a carta do cachorro. Então eu percebo aqui você com indecisões, tá? Então nessa de às vezes querer garantia, querer a certeza, vi você na insegurança, lembra que eu te passei lá no tarô também?
né? As inseguranças, você se colocando em dúvida, muitas vezes, você se questionando, será que eu sou bom? Será que eu sou boa? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Pode, dá conta, você é bom, você é boa sim, tá? Você tem o seu brilho, você tem o seu magnetismo pessoal, então não se questione, porque se questionar demais vai te fazer ficar em dúvida sobre muitas coisas, e aí você começa a travar na vida. Você não pega nem um caminho nem outro, você fica na encruzilhada ali, tá? Com medo de fazer uma escolha, com medo de errar, com medo de dar errado, né? E assim, adiar uma escolha, evitar ir para lá ou ir para cá, pelo medo de tomar a decisão errada, também é uma escolha. A de ficar no meio, que é a pior de todas. Você não vai nem para um lado, nem para outro. Estou vendo você nessa condição. E aí você está abrindo mão de grandes possibilidades. Você está abrindo mão, você está desperdiçando, na verdade, a chance de colheitas, de lançar sementes e experimentar os frutos, de ter os seus resultados e de criar parcerias, de estar perto de quem você gosta, de conhecer gente, tá? De talvez ter uma situação maior de companheirismo para viver, pelo medo de se lançar, pelo medo muitas vezes de sentir o que a vida tem para te mostrar, né? Se você passou por dificuldades, às vezes traumas do passado, poxa, tem gente que, né, vem para uma consulta e está nessa condição. Poxa, eu fui me apaixonar, eu já fiz isso, né? A pessoa fala assim, eu já fiz isso, eu já me lancei, eu já me arrisquei, o que aconteceu? Quebrei a cara. Agora eu sou uma pessoa mais vacinada, mais pé atrás, preciso de garantias. Aí, lembra, é o passado se misturando no seu presente, não deixa, tá? O que já foi, saiba limpar um pouco disso para você viver o agora. Então, misturar o passado com o presente pode estar te atrapalhando aqui também nesse caso, se você está se baseando nas suas experiências negativas do passado para querer garantias no presente. Aí você está deixando de apontar para viver, de escolher um caminho e seguir. Então você precisa se jogar. Se jogar, eu vejo que é a palavra de ordem para você aqui, ser de luz. Então, pensa bem a respeito disso. E no baralho cigano, então, né, você segue isenta ou isento de dificuldades espirituais, de alguma recomendação a mais, né, que eu precisasse talvez te passar, olha, toma cuidado com companhias, vejo gente querendo te influenciar, vejo gente querendo te prejudicar. Essas coisas, tanto no tarot quanto no baralho cigano, ainda não foram mostradas. Agora a gente tem ainda para você as cartas do seu Zé, e no baralho de entidade, né, geralmente o bicho pega quando tem bicho para ser mostrado. Então, vamos lá. Temos aqui para você alegrias, comemorações, morte, alguém que foi embora e consulente, tá? Que independente do sexo vai mostrar exatamente você aqui comigo. Então eu vejo assim, tá te atrapalhando, talvez ter perdido a alegria de viver em decorrência de uma perda, lamentar demais uma perda, uma situação perdida, algo que terminou, algo que já passou. Então, mais uma vez aqui, né? Agora o baralho do seu Zé está mostrando essa condição de apego ao passado, de não lidar muito bem com algumas coisas, né? Que não saíram conforme o seu planejado, né? Eu queria continuar vivendo uma tal situação. Veio a torre lá, ruptura, situações inesperadas e você travando ali, não se adaptando à vida, não percebendo novos caminhos. Então, muito disso pode estar parado para você por essa forma de agir. Perceba, né? Aí as coisas caem nessa situação e você começa a pensar o quê? Fizeram trabalho, fizeram magia, não sei o quê, é espiritual. Nem sempre é. Você está vendo aqui como eu estou te passando? Lembra do que eu falei lá no começo? O que a gente vai pesquisar? Qualquer tipo de situação que esteja prejudicando a sua vida, esteja atrapalhando a sua vida, né? Às vezes, sim, é dificuldade espiritual, pode ser inveja, olho gordo, intrigas, né? Gente aí querendo manchar o seu nome e tal. Mas muitas vezes são atitudes erradas nossas, um posicionamento errado nosso diante da vida que a gente precisa perceber para mudar. E as cartas te ajudam demais nisso.
estou te mostrando. Você está pegando o teor de quanto isso está aparecendo para você? Às vezes expectativas erradas, ilusões que nós criamos, né? Às vezes deixamos de caminhar porque esperamos alguma coisa mudar, esperamos alguém mudar para ser como nós queremos. Só que não dá muito certo, né, gente? A gente tem que perceber a vida como ela é e o que está aí para a gente viver. Senão a gente fica desperdiçando tempo, tá? Então, mais uma vez aqui nessa primeira linha do baralho do seu Zé, eu peguei essa ideia para você, de apego ao passado, né? Olha só, você talvez deixando de ser feliz, desperdiçando oportunidades, pensando no que foi embora, no que você perdeu. Você ali, olha, na carta do consulente, muito voltado para essas questões do passado. Então, foco no presente, já foi, tá bom, ser de luz? E lá na magia rúnica, né, o que eu vou trabalhar aqui vai te ajudar muito nisso. Seja qual for a sua dificuldade, se você participar da magia rúnica, a gente vai ter para você vitória, superação das dificuldades, favorecimento, então fica para o final, tá? Vamos continuar colocando o baralho do seu Zé para você. Virtudes e sabedoria, magia, feitiço e carta do casamento, tá aqui. O casamento, o que é? Literal? Vai falar sobre relacionamento? Não necessariamente, tá? Qualquer tipo de relação, de conexão que você tenha. Então a gente percebe aqui, na verdade, também a parte de dificuldade espiritual que aparece para você com essa carta, tá? Que pode estar tirando aí a sua sabedoria de viver, né? Que talvez esteja bloqueando o seu mental, te atrapalhando para organizar os pensamentos, para discernir o que é melhor para você, o que é ruim para você, tá? E aí você talvez esteja derrapando, patinando na vida por essa questão. Vejo, sim, então você precisa de se cuidar mais na espiritualidade? Também, tá? Nessa parte também a magia rúnica vai te ajudar. A gente vai também trabalhar a espiritualidade para você nesse sentido. Detalhe, gente, não tome como literal, então fizeram magia mesmo. Pode ter acontecido para algumas pessoas? Pode. Não é uma afirmação que eu te faço simplesmente pelo fato de a carta, magia ou feitiço ter surgido aqui, tá? Porque a gente está em uma leitura coletiva, muitas vezes isso é uma falta de cuidado, muitas vezes você tendo vivido aí uma fase mais materialista, baixando a guarda, né? Então você esqueceu do orai e vigiai, e aí o que acontece? Certas coisas nos atingem, tá? E nem sempre é porque alguém, né, te prejudicou pontualmente, fez magia, fez trabalho para você, tá? De qualquer maneira, atenção com o espiritual, se proteger mais, se tiver oportunidade de passar num atendimento espiritual, um aconselhamento, um passe, essas coisas também ajudam, tá bom? Vejo essa condição espiritual, então, atrapalhando aqui as suas conexões de vida. Também isso está acontecendo. Também isso está atrapalhando, principalmente te prejudicando para ver qual é o seu melhor caminho. Então agora eu vejo mais do porquê que você talvez esteja se demorando lá naquela carta dos caminhos que apareceu do baralho cigano. E agora, para onde eu vou? Para lá ou para cá? E você fica no meio e fica perdendo tempo e trava a sua vida. Dificuldade de se adaptar, um olhar muito para o passado. Por quê? Talvez você sente que já foi melhor, que já foi mais feliz. Essa parte espiritual também te induzindo a isso, tá? Então, você precisa se libertar desse tipo de ideia, tá? O melhor está por vir para você. Não é que o melhor já passou. Então, ó, eu tô te esclarecendo. Isso é espiritual, que está funcionando como indução mental para você, tá? Então você percebe agora e aí você começa a fazer o quê? Lutar contra esse tipo de coisa para você não se entregar, tá? Buscar mais proteção, buscar ajuda, sim, certo? Seguindo nas cartas do seu Zé, olha quanta coisa você está sabendo aqui do que está atrapalhando a sua vida então. Caminhos abertos, notícias breves e espiritualidade menor. Então, sim, a gente confirma agora, né? Com a magia, com a espiritualidade menor aqui, realmente você está numa dificuldade espiritual e você tem caminhos para seguir na vida. Seus caminhos não estão fechados. Alguma coisa está te fazendo pensar que estão, certo? E que coisa é essa? É indução mental por dificuldade espiritual, tá?
Então você tem que se cuidar na espiritualidade, você tem que se proteger, sim. Mas aqui a gente tem notícias breves mostrando que, seja o que for que está te atrapalhando nesse sentido, é uma energia que está se esgotando já e que não vai continuar te prejudicando. Mas é importante você entender, ter a oportunidade de entender o que tem te acontecido, o que está te acontecendo, para você ver de onde vem. Principalmente se você tem alguma suspeita, tal pessoa me inveja, não sei o que, pode ter feito algo contra mim, pode, tá? E aí você, tendo essa noção, você sabe melhor como se defender também, tá? Última linha aqui do baralho do seu Zé, a gente tem perigos no caminho, dificuldades, mudança de vida e amigo fiel, aliado. Então aqui eu já percebo realmente essa parte de prejuízo espiritual, de dificuldade espiritual, seja o que for que pegou aí para você, se foi algo feito, se foi uma obsessão, né? As coisas estão mudando, tá? E você não à toa, então, veio até essa consulta comigo. Por quê? Aqui está a sua chance de entender o que tem acontecido e você já está sabendo que as coisas estão mudando. Olha, as dificuldades, os perigos aqui mudando, essa situação mudando para você e você não está só. Aqui, essa carta do cachorro no baralho do seu Zé, amigo fiel, aliado, é muito de espiritualidade aqui também, tá? Ou seja, o que quer que tenha te atingido, então, é uma energia que está se esgotando e que não vai continuar te atrapalhando. Então, assim, é hora de mudança para você. É hora de virar a chavinha e aí você entende. Então, muitas vezes, sabe o que pode ter te acontecido? Você pensa assim, poxa, não sei, parece que a minha cabeça está meio embaralhada, parece que eu não estou conseguindo pensar direito, né? Eu já me senti mais firme na vida, eu já consegui dar melhor os meus passos e agora eu não sei, eu sou uma pessoa muito insegura, estou ficando em dúvida com muita coisa. Foi por isso, espiritual, tá? Mas não só. Pega toda a parte que eu te mostrei também a respeito de atitudes, da sua forma de se colocar para a vida, e aqui a gente vê a sua espiritualidade passando a te favorecer. Não é que a sua espiritualidade te prejudicou. Eu vejo, né, algum motivo pelo qual isso aqui aconteceu, mas é a sua espiritualidade te amparando, porque assim, você aprendeu o que tinha que aprender, tá? Agora, principalmente tendo passado por essa consulta, você já sabe o que aconteceu, né? E você sabe também que esse tipo de dificuldade está saindo da sua frente. Os seus caminhos não estão fechados, estão abertos. Alguma coisa ficou aí por um bom tempo te fazendo pensar que estavam fechados, querendo te atrasar na vida. Então, agora você fala, não é possível, eu sabia que tinha alguma coisa. Sim, também, tá? Mas procure mudar todas as tendências que eu te mostrei nas cartas. Se você se identificou, poxa, realmente eu sou assim, realmente eu não sei me adaptar tanto, realmente eu tenho uma tendência a me iludir, a criar muitas expectativas com as pessoas, querer que as coisas sejam do meu jeito, sinto muita insegurança, trabalha mais tudo isso em você. Muito importante mesmo, tá bom? E encara os desafios. São dicas, então, que eu consigo te passar também, né? Ao ver onde estão as suas dificuldades, e não só apontar para isso, mas te ajudar a entender como reverter também, certo? Então essas foram as suas cartas, agora eu vou trocar a pedrinha e você pode dar uma avançada no vídeo para ir lá para o final participar da magia rúnica, beleza? Deixa o seu like se tudo isso aqui te ajudou, se foi importante. Olha, é uma consulta importantíssima para você entender os pontos, né, da sua vida onde as coisas estão travando, o porquê de cada coisa. Você pode alcançar muita informação aqui, tá? Então deixa o like, comenta, me conta, né, o que foi mais importante para você ficar sabendo aqui. Vamos trocar agora. Então agora vem a pedra citrino. E aqui o baralho da Padilha, da Vó Cigana e o nosso outro tarô também aqui. E você pode seguir ainda o meu Instagram também, gente, lunaçãoesoterismo.tarô. Se quiser estudar, tem links aí na descrição, valores promocionais para baralho cigano e tarô, certo? Querendo estudar, tendo alguma dúvida sobre os cursos, me chama lá no Instagram. Vamos conversar. Vamos lá.
Vamos ver o que está atrapalhando então a sua vida, o que está te acontecendo, por que tem coisa dando errado, é de você, é alguém te prejudicando, é espiritual, vamos tentar saber. Tarô primeiro na mesa para você. Suas cartas, a Lua, os Amantes e a Torre. Então, gente, aqui o que eu percebo que está te atrapalhando? A carta da Lua já mostra ilusões, muitas expectativas, especialmente na parte afetiva, com os amantes aqui, né? E muita espera por mudança. Isso pode estar te fazendo perder oportunidades, talvez esteja te fazendo esperar demais por alguma situação que você queira viver, né? Mas que envolve ilusão, expectativas da sua parte. A gente tem a torre aqui, olha, tá? Que aparece no tarô, só deixa eu tentar voltar mais aqui para você ver. Mostrando o quê? As coisas que não tem tanto de uma continuidade aqui, né? Situações inesperadas, mas essas cartas podem mostrar você ignorando dificuldades no modo de lidar com alguém, no que acontece ou no que tem para acontecer com alguém, romantizar demais, né? E aí a gente faz o quê? Cria ilusões, deixa de ver as coisas como elas são, deixa de ver as pessoas como elas são e nos colocamos num risco muito grande de decepção, tá? Porque a gente acaba evitando o olhar para a realidade, né? A gente fica sonhando, eu quero que seja de tal jeito, então você começa a idealizar a pessoa de quem você gosta de uma forma que talvez este alguém não seja exatamente assim e você está precisando enxergar mais de como a pessoa é. Vejo você talvez evitando isso até mesmo de modo inconsciente, por querer ver o lado bom, por ter criado, talvez idealizado tanta coisa por aí, né? E ao ver que as coisas não são bem assim, não conseguir lidar bem com isso. E aí você acaba romantizando, ignorando dificuldades a dois, tá? Então, muito cuidado com isso, gente. E não só para a parte afetiva, mas também, né, o quanto essa parte de criar ilusões acaba te deixando uma pessoa muito insegura para viver, e aí você tem a dificuldade de se adaptar às circunstâncias. Isso pode te fazer fugir da vida, ignorar oportunidades que chegam, porque você travou num modo só, né? E começou a acreditar que só existe um jeito de ser feliz, só um caminho para ser feliz, e a verdade é que pode ser o caminho errado para você, e talvez você precise perceber uma necessidade de redirecionar. A torre aponta muito para isso, tá? Muitas vezes é correção de trajetória. A vida nos mostra, olha, não é por aqui, né? Você tem que fazer diferente e você pode estar insistindo no mesmo, na mesma situação, certo? Vamos continuar colocando as cartas. O louco vem aqui para você, o mago e o eremita. Aqui eu vejo você, gente, numa situação assim, de ignorar o poder que você tem de transformar a vida. Você pode agir, você pode fazer mais do que você tem feito, mas você talvez está esperando, né, um sinal, esperando a espiritualidade te mostrar, né, te mostrar como é, te apontar o que fazer. Vejo você num modo ali stand-by, sabe? E isso está parecendo muito com o que eu vi também numa parte da leitura para quem participou da primeira pedrinha. Deixar de arriscar para viver, o medo de sofrer, o medo de errar, né? Então, assim, você querendo certezas, garantias para viver, esperando a espiritualidade te mostrar e não chamando a responsabilidade. O caso é que eu vejo a espiritualidade exatamente te deixando no comando das coisas. Por quê? Você precisa fazer, você precisa aprender, você precisa construir o seu caminho e a gente vai errar e acertar fazendo isso, tá? Então, não espere garantias ou certezas para viver. Trabalhe o seu poder pessoal, faça e aconteça, tá? Se der errado, gente, deu. Assim, paciência. Vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que dá errado, né? E as pessoas que
conseguem grandes coisas na vida, pode ter certeza que elas arriscaram muito. Foi muita coragem para chegar onde elas chegaram. Não foi com tudo ali amparadinho e, né, sempre sabendo o que fazer. Muito dali foi meter a cara, sabe? Então eu vejo atrapalhar a sua vida essa falta de meter a cara para viver. E vou lá e vou pagar para ver. Isso está te faltando, tá legal? Agora a gente vem na próxima combinação com a morte, o karma, que é equivalente ao julgamento. Se pensarmos em tarô tradicional, esse é um deck de tarô das bruxas, tá? O sumo sacerdote. Aqui a gente percebe o que, gente? Uma dificuldade de aceitar certas coisas que já foram, apego ao passado, tá? E aí talvez você se culpando por certas coisas sobre as quais você não tem culpa, né? Deu errado por quê? O que que eu fiz, né? O que que eu falei? Às vezes a gente fica nessa, né? Principalmente ao lidar com alguém, quando a pessoa se afasta ou quando não nos corresponde. O que que eu fiz de errado? O que que eu falei de errado? Meu Deus, mas eu não fiz nada, né? Não era para ser. Certas coisas não eram para ser. A morte mostrou que era ali, passageiro, é transformação, ciclos de vida que passam, outros se abrem, tá? E você acaba se culpando, vejo aqui nessa carta do karma principalmente, querendo saber onde você errou, querendo entender o que que você fez, nada, tá? Era assim mesmo. E aí você precisa entender que a espiritualidade no sumo sacerdote aqui, nesse ponto, tá te dando um sinal sim, tá? Eu acho que assim, a espiritualidade tá te sinalizando certas coisas, mas você tá querendo sinais que agora não são para você. A espera por um sinal que eu mostrei para você nas cartas anteriores aqui, onde você abre mão do seu poder, da sua capacidade de agir para querer que a espiritualidade te mostre. Tem algo que a espiritualidade está te mostrando? Sim, que certas coisas já foram e você tem que seguir e você não tem culpa de nada, era como tinha que ser, era isso aí. Mas isso talvez você não esteja querendo ouvir do seu guia, do seu mentor, enfim, de uma intuição. Isso está chegando para você e provavelmente você está dando um jeitinho de fazer, não é comigo não, né? Não é comigo. Aí você acaba, né, não pegando esse conselho da sua espiritualidade. Olha, já passou, certas coisas já foram. A sua espiritualidade aqui no sumo sacerdote está mostrando, né, que o que você tentou viver não era seu. O que é nosso ninguém tira, mas certas coisas não são nossas, tá? E aí não adianta se forçar a barra. O que não era para você viver, deixa, já foi. Porque se você trava ali, você desperdiça muito do que tem para continuar vivendo. A sua vida não vai, tá? E aí você começa a achar que alguém fez alguma coisa, que tem algo errado, e é você precisando se desvincular, né, dessa energia, então, de passado, aceitar certos fatos, as coisas como elas são, tá legal? Vamos seguir nas cartas. A temperança, o mundo e o sol. Então, essas cartas aqui mostram muita capacidade que você tem para viver, muito para fazer acontecer, tá? Muitas possibilidades de vida. Então não trava numa só que deu errado, gente. Porque, olha, aqui você tem muita coisa boa para viver no mundo e no sol. É um caminho muito bonito de realizações aqui para você, de sucesso, certo? Mas eu vejo você nessa temperança se demorando. A temperança tem um ritmo lento, se demorando para se conectar com essas possibilidades de vida. Por quê? Você está com a dificuldade de passar pela superação do arcano da morte, de entender o que já foi. E aí você está abrindo mão, sabe do quê? Olha aqui, gente, do sol e do mundo. Você tem muito para viver. Sabe aquela frase que você já deve ter visto, espiritualista? Às vezes é uma sorte você não conseguir o que você queria, porque era o errado para você. Então, assim, fechou aquela porta que você tanto perseguiu, mas não era o seu caminho ali, porque tem muitos outros caminhos para você, tem muito mais para você viver e que é melhor. Então confia, acredita, vai para cima, ser de luz. Olha aqui, mundo e sol. Aqui é o seu caminho de sucesso, de realizações. Então não fica esperando, né, que assim certas coisas vão se refazer, a cura emocional da temperança, pedidos de desculpas, retratações, já era, já foi, tá?
passa uma borracha nisso e vai para frente, porque tem mundo e tem sol, tem realizações, tem sucesso, tem felicidade no seu caminho, mas você precisa querer ver isso, tá bom? Talvez você está aí no passado e não está conseguindo olhar o que a vida está te trazendo, né? Você está pedindo um sinal da espiritualidade, mas eu te falei, a espiritualidade está conversando com você, mas talvez você esteja querendo ouvir o que você quer e não o que está sendo dito, tá? Isso você precisa perceber para sua vida andar, ok? Vamos no baralho cigano agora. Falei para você, ser de luz, aqui nessa consulta, revelações fortes, né? Tá no título aí. Muitas vezes você vai ouvir aquilo que é o seu calo, aquilo que você talvez saiba, né? Mas não quer muito ouvir. Só que se é o que está atrapalhando a sua vida, é o que você vai precisar ouvir para entender, para modificar, tá? A partir daí é que as coisas melhoram. E isso é maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual, para você assimilar. Realmente, tenho feito isso, ok, vou me propor a ser diferente, para viver diferente, para ter possibilidades diferentes. Aquela frase também, que é tão famosa, não dá para esperar resultados diferentes, vivendo sempre do mesmo jeito, querendo tudo sempre igual. Aí você vai ter resultados iguais. Se você não está feliz, se as coisas não estão dando certo, é uma hora de mudança para você, de esquecer certas coisas e você viu, né? Você abrindo mão do seu poder aqui, você está mais nas suas mãos, você precisa fazer mais acontecer, levantar a cabeça, enxergar o que a vida está te trazendo, ser de luz. Baralho cigano agora para você. Aí você fala, ah, não, eu não tenho culpa de nada, fizeram magia, fizeram trabalho. Muitas vezes a responsabilidade é nossa, sim, pelas coisas que estão dando errado, tá? É fato, gente. Pode ter dificuldade espiritual também? Pode. A gente está continuando a colocar as cartas para você, vou te deixar entender, mas tem uma boa parte que te cabe aqui, no sentido de mudança de postura para viver, né? E você percebeu certas coisas. Carta da casa, que nesse baralho então é um acampamento cigano ali, a sua primeira, a árvore e a chave, tá? Bom, aqui eu vejo você com muita capacidade, olha de novo, vindo isso, muita capacidade de fazer acontecer, de viver, de resolver. Você tem um caminho que é muito bonito para seguir, de crescimento pessoal, de prosperidade, tá? Mas você, eu vejo que está um pouco inibida, um pouco inibido para colocar isso em prática. Você está ali, né, preferindo mais essa energia aqui do que é a sua zona de conforto, que é o acampamento, que seria a carta da casa. Então, você não está aplicando o seu poder para viver, você não está fazendo acontecer o que você tem para fazer acontecer, tá? Então, olha só, a chave, o seu poder aqui nas mãos de abrir portas, certo? O crescimento, a prosperidade, frutos que você tem para colher, mas você está na sua zona de conforto. Tem que sair daí, tem que se coçar, não tem jeito, tá bom? Lembra, certas coisas você tem que esquecer, já foram, né? Não é para tentar resolver o passado, não é esperar que o passado se resolva, não é esperar que alguém volte, é o que está acontecendo agora, é o que está se abrindo para você agora, tá? E se você ficar aqui, desperdiça, é uma escolha também, tá? Os peixes, a aliança e a estrela. Bom, aqui a gente tem o quê? Vejo você muito conectada, muito conectado com uma energia de prosperidade. Então, olha gente, assim, tem muita coisa boa nas suas mãos. Lá no tarô veio o mundo e o sol, naquele finalzinho que eu te mostrei. Mas você ali, sem fazer o aproveitamento correto dessa força. O baralho cigano aqui já mostrou, né? O seu poder, né, pessoal também, mas você numa zona de conforto. Você numa energia de muita prosperidade, você tem essa conexão, aliança ali conectada com a prosperidade dos peixes, mas essa estrela aponta para o futuro. Então, assim, talvez você numa postura sonhadora, esperando certas coisas, ao invés de ir buscar, tá? Projeções de vida, e você se esquece de viver o presente. Eu acho que você está indo
bastante para o passado e bastante para o futuro também. Muitas lembranças e também muitas expectativas. Mas e o dia de hoje, ser de luz? E o que você tem para viver hoje, agora? Eu acho que você não está vivendo. Você está esperando a vida se desenhar, tá? Então, sonhar é importante, idealizar. Mas e o dia de hoje? Se a gente joga toda a nossa energia para as nossas expectativas, para os nossos projetos, para como pode ser depois, a gente se esquece de que o depois é construído a partir do hoje. Então eu acho que pode te faltar um pouco dessa percepção. Energia de prosperidade você tem, tá? Então a gente está percebendo caminhos fechados para você, né? De repente impedimentos. Até aqui não, gente. Até aqui, sinceramente, não mesmo. Vejo isso muito nas suas mãos e isso é bom. Isso é bom. Por quê? Significa que depende de você mudar, depende de você fazer diferente. Você não está sendo vítima de nada, tá? Então é melhor assim, porque se fosse esse tipo de situação, a gente depende de circunstâncias externas, né? Para certos processos se modificarem para nós. Agora, a partir do momento que eu estou vendo mais nas suas mãos, depende mais de você, tá? Vamos continuar colocando. A carta da cigana, os pássaros e a criança tá aqui. Bom, gente, o que nós temos nessas cartas então? De novo esse olhar para o futuro, na criança, a esperança, tá? E eu acho assim, esperar muito de alguém também. Acho que você tem criado muitas expectativas com alguém, certo? Esperar, e isso pode te colocar numa postura de ingenuidade, romantizar demais as coisas, e aí acaba te atrapalhando de perceber as coisas como elas são, as pessoas como elas são. Então você precisa de um pouco mais de aterramento, tá? Colocar os pés no chão, mais foco na realidade para enxergar a vida como ela é, as pessoas como elas são e o que dá para viver, o que não dá, né? Essas cartas mostram talvez você esperando demais de alguém, criando muitas expectativas, romantizando o que você tem que passar a ver de modo mais prático. Pode estar te faltando praticidade, um olhar mais prático. E aí isso está te atrapalhando também, tá? Para a gente fechar com o baralho cigano para você, temos as flores, a carta da carta e o rato. Tá te atrapalhando engolir sapo, sinceramente. Você está deixando de dizer certas coisas que você precisa dizer. E eu acho que está te faltando confiança para isso, mas você pode e você tem que se expressar mais. Falar o que você pensa, falar o que você sente, isso vai te deixar mais leve. Vejo a sua comunicação prejudicada aqui, olha. Aí onde eu falo que você está engolindo sapo, por quê? Você está pecando na sua expressão, guardando certas coisas, deixando de dizer, talvez pelo medo das reações, do que vão pensar, só que aí você está deixando de ser a pessoa que você precisa ser. E aí você fica aqui, né? Nesse prejuízo do rato. Então, se você melhorar essa parte, você vai ficar mais leve. As flores que tem para você aqui também, tá? E essa carta das flores, ela indica um pouco mais da situação que eu te mostrei nas cartas de cima, da linha de cima, sobre romantizar, esperar demais de alguém, muitas expectativas. Você acaba sendo uma pessoa ingênua ao se colocar nessa condição de esperar demais dos outros. Um olhar mais prático vai te ajudar agora, sabe? Ver as coisas como elas são. Tá legal? Vamos embora, não tá? Então, repensa, tá? É assim para você. Agora a gente vai no baralho da Padilha. Sim, vamos lá. Cartas da Padilha. Agora é o baralho da entidade, então. E aí você sabe que, né, aqui o bicho pega se houver falsidade, intrigas, dificuldade espiritual. Geralmente são as cartas que mais vão mostrar isso. Embaraços e dificuldades, já é a sua primeira carta. Confirmação. E depressão, melancolia. Bom, gente, aqui nós temos o quê? As dificuldades, muitas das dificuldades, pelo menos, a gente vai ter mais cartas ainda, né? Se tiver problema espiritual, vai ser mostrado. Mas até aqui, eu estou percebendo que as dificuldades que você passa,
elas estão exatamente nessa condição de você abrir mão da sua capacidade de agir, de esperar demais dos outros, romantizar muitas expectativas para viver. Isso te deixa para baixo, isso te cria dificuldades. Você está precisando firmar mais o seu pensamento, tá? Acreditar mais em si, usar mais do seu poder e ouvir o que a sua espiritualidade de fato está te passando. Lembra do que eu falei? Que lá na parte do tarô, que a espiritualidade está sim te dando sinais, mas você está ignorando porque talvez não é o que você quer ouvir. E aí você fica esperando o sinal que você quer, o sinal que você vai achar mais bonito. E nessa é que você está perdendo tempo. Aí é onde a sua espiritualidade faz, sabe o quê? Isso aqui, ó. Cruza os braços e espera você ouvir, porque, né, o seu guia, o seu mentor vai falar: eu já avisei, eu já falei, né? Não quer me ouvir? Quer que eu fale uma coisa mais bonita? Mas é isso que eu tinha para falar. Não quer me ouvir, eu vou ficar aqui. Então tá bom, a gente fica aqui. Quem está perdendo tempo é ela, é ele, não sou eu, né? Eu sou desencarnado aqui, quem está na carne é ela, é o ser de luz ali, né? Que precisa viver e está desperdiçando. Sabe, gente? Então, assim, levanta a poeira, sacode, esquece o que já foi, um olhar mais prático, né? E é mais você, mais amor próprio para isso. Não fique esperando dos outros, gente. Faça o seu caminho, tá? Vamos lá. Sua próxima carta aqui. Morte ou alguém que foi embora. Então, situações perdidas, alegrias e comemorações em casa. Então, aqui, de novo, essa energia de passado, né? Lamentação demais, o que foi perdido, o que não deu certo, e isso tirando a sua alegria de viver. Isso, de novo, te deixando aqui, olha, lembra da carta da casa, ou o acampamento cigano, lá no baralho cigano, onde eu falei, você deixando de agir, preferindo uma zona de conforto, de novo aqui, tá? Você acaba se retraindo, ao invés de expandir, de viver, de buscar situações. Por quê? Você está permitindo que o passado tire a sua alegria, tire as suas perspectivas de vida. O que não deu certo, você está se demorando demais para transmutar o passado. O que não funcionou, o que terminou, o que deu errado, já foi, gente. Passa um rodo aí e vamos embora. Tem mais para viver, tá? Então, esse olhar para o passado que está te causando melancolia, está te embaraçando a vida, por quê? Você está andando para trás. E aí não dá para andar para trás e esperar que a vida flua. Esse é o ponto, tá? Vamos continuar aqui. Vícios ou teimosia? Significa que você fuma e tem que parar de fumar? Porque essa é a carta? Não, gente. Significa você teimando, insistindo em situações, já sabe, né? Que talvez não eram para você. Pode precisar abrir o olho aí, tá? Mas vou ter coisa importante também para te explicar além disso. Olha, aqui nós temos espiritualidade menor, junto com esse vício e teimosia. E essa outra carta, que é de união, negócios que chegam. Então a gente vê dificuldade espiritual para você aqui também, que eu acho que está te fazendo girar em círculo. Então não é tudo só de você, também tem influência externa. Também você precisa se cuidar espiritualmente, tá? Por quê? O que eu estou percebendo aqui com essa espiritualidade menor? Indução mental pela qual você passa, né? E aí você acaba girando em círculo. Você acaba tendo dificuldade para perceber novas possibilidades. Vejam suas conexões de vida nessa carta sendo prejudicadas por essa influência espiritual, que acaba colocando ideias fixas na sua cabeça. Me conta, você está com a sensação de que tem ideias fixas? De que há certos pensamentos que ficam aí te visitando de modo a te assombrar e você pensa assim, não aguento mais pensar nisso, eu queria esquecer, mas não consigo? Entende como nessa hora, talvez não seja intencional, tanto desse seu olhar para o passado, de tristeza, de lamentação com o que não deu certo, isso é também indução mental, é espiritualidade, você precisa então se cuidar. Aí eu digo, vai bem para você procurar um atendimento, um aconselhamento, um passe, mais oração, né? Pode ser que em dado momento aí você baixou a guarda, faltou o orai e vigiai. Então tem sim dificuldade espiritual e muito do que eu estava falando aqui para você, que tem a parte das suas atitudes, sim, compreender tudo que eu falei, sim, faz muita diferença para você mudar, para você apontar para coisas melhores, né? Uma nova postura para a vida, mas muito dessa velha postura,
talvez onde você esteja insistindo, venha daqui. Ideias fixas, né? É espiritualidade, tá, gente? Que precisa, sim, ser tratada aqui, precisa ser cuidada. Isso tá te atrapalhando também, tá te atrapalhando nas conexões que você tem com situações novas para viver, tá? Então, olha, mais um detalhe, né, que veio aqui na mesa. E na última linha das cartas da Padilha para você vem aqui o cachorro, que é o amigo fiel, aliado, virtudes, sabedoria e espiritualidade maior. Isso é um ótimo indício, porque a gente vê que você está numa fase muito semelhante ao que aconteceu, né? Só abrindo aspas, muito semelhante ao que aconteceu nesse finalzinho aqui do baralho da entidade, com o que também foi dito para quem participou da primeira pedrinha. Nós temos aqui para você, então, uma fase de mudanças, as coisas não vão ficar como estão. E essa atuação espiritual que tem te prejudicado, então, é uma energia que está se esgotando. Por quê? Na espiritualidade menor, que veio mostrar, então, né, aquilo te causando ideias fixas, agora a gente tem a espiritualidade maior te amparando, tá? Então, assim, olha, já deu. Talvez eram coisas que você precisava aprender. Por isso você passou por certas situações que tem passado. Vai ficar assim? Não. É uma hora importante aí de uma virada de chave na sua vida e as coisas vão fluir a partir de agora. Então, ter participado dessa leitura também te trouxe consciência para você também entender o que você tem que mudar em si, né? E você vai ter um favorecimento espiritual para isso? Vai, mas procura fazer por onde também, né? Mais das suas orações. Não é complicar, gente. Não é, às vezes a gente fica assim, mas o que, que eu tenho que fazer? Que erva que eu tenho que usar, né? Que terreiro que eu tenho que ir? Muitas vezes é de nós para nós mesmos. Olha, é a sua espiritualidade, é o seu momento de oração, um pedido de ajuda ao seu guia, ao seu mentor, com sinceridade, com fé, né? Isso já te ampara muito mais do que qualquer paranauê que muita gente às vezes vai querer fazer por aí, tá? Então, pensa nisso, para não complicar a sua vida, quando ela pode ser facilitada. Lembra que você precisa também de um olhar mais prático, romantizar menos, menos expectativas, ver mais como as coisas são, para você não ficar se iludindo, né? Isso vai te dar mais aproveitamento, tá bom, gente? E agora, a gente vai aqui na nossa magia rúnica, que também vai te ajudar muito nisso. Sejam quais forem as suas dificuldades, a magia rúnica que eu vou fazer é para te trazer vitória, sucesso, favorecimento, para aquilo que está então atrapalhando, deixe de atrapalhar. Vamos junto então? Fica comigo aí, terminou a sua leitura, e você que participou da segunda opção já pode vir direto aqui para a nossa magia rúnica. Então vamos nessa. Agora, gente, a situação é a seguinte. Tirando a pedrinha, a vela para algum vai permanecer ali, tá? Mas eu vou trazer outra vela. Vou mostrar para vocês quais serão então os elementos aqui da nossa magia rúnica. O que que eu vou usar e como vai acontecer. Tenho aqui um papelzinho em branco, uma vela na cor amarela, tá? Aqui é o meu atame. Aqui eu tenho, né, um castiçalzinho onde eu vou colocar a vela, e a runa é essa daqui, que a gente vai usar na magia, que é a runa Souilo. Ela tem, eu não sei se vai dar o foco aqui para vocês verem, ela é parecida com uma letra S, como um raio assim, sabe? Então, essa é a runa, tá? Que é a runa solar do Futark, certo? É a runa do Sol, então ela vai nos trazer essa energia de vitória, de sucesso, de superações, para você que está precisando dessa vibração. E eu tenho também folhas de louro aqui. Bom, o primeiro passo, vamos lá, estamos começando o nosso procedimento, tá bom, gente? Primeiro passo, nesse papel em branco, é o seguinte, você vai trabalhar comigo agora visualização. Você vai, aqui olha, faça desse papelzinho em branco que eu tenho a sua tela mental. Você vai visualizar aqui nesse papel o que você quer que aconteça, tá? A situação que é mais importante para você agora. Pensa, eu preciso muito disso, eu quero muito isso. Exatamente, essa é a situação
que você vai trabalhar aqui, com visualização. Eu vou ficar quietinho por uns segundos para você fazer isso. Fez aí, gente? Se não fez, você pode pausar o vídeo para ter o tempo que você tiver, tá? Aí solta o play de novo e segue comigo. Eu já vou dar sequência no nosso procedimento. Agora, a situação é a seguinte. Então, eu vou pegar o meu atame, que é bem afiado, esse daqui, tá? E eu vou riscar na vela 3 vezes esse símbolo mágico rúnico aqui, a runa Souilo, a runa solar, tá? Vamos lá. Você pode fazer isso em casa também? Pode. Vai precisar ficar perfeitinho o desenho da runa? Não necessariamente, tá, gente? Mas não é difícil, não. Pronto. Tá arriscada 3 vezes a runa. E eu vou também desenhar a runa no papel agora, onde você fez a sua visualização. Com lápis, tá, gente? Porque o lápis carbono, elemento orgânico. Ó, esse é o desenho. É como se fosse um S, tá, gente? Essa é a nossa runa. Agora a gente vai fazer assim, eu vou firmar a vela. Agora é a hora da piadinha também, né? Da descontração nossa que vocês sabem que não falta no canal. Essa foi uma leitura mais séria, porque eu tô falando do que está atrapalhando a sua vida, você precisa se conscientizar. Mas agora também vamos ter um pouquinho de humor, gente. Sabe a expressão fogo no rabo? É agora. Cenas fortes, tirem as crianças da sala. Fogo no rabo aqui, ó. Pronto, nossa vela está firmada. Temos a sua visualização no papel. Já tracei a runa 3 vezes na vela, também no papel. A própria runa vem aqui, tá? A runa Souilo. O meu atame permanece ao lado. E eu vou colocar folhas de louro ao redor dessa vela. Folhas de louro também, uma erva solar de prosperidade, de sucesso, né? Vocês sabem disso. De favorecimento. Para que as nossas dificuldades sejam superadas. Para que caminhos sejam mais abertos também. Temos aí folhas de louro. Então tudo certo, gente. Agora eu vou acender a vela pra gente. Então foca aí. Foco aí comigo, gente. Se concentra. Vitória, sucesso, favorecimento. Vitória, sucesso,
favorecimento. Vitória, sucesso, favorecimento. Caminhos abertos, caminhos abertos, caminhos abertos. Superações, superações e superações. Que essas palavras, então, aqui decretadas com a força tríplice, venham todas a nós. E que o nosso caminho seja de felicidade a partir de aqui. A partir daqui, com dificuldades, então, superadas com aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, não mais atrapalhando. Assim seja, assim é, assim será para todos nós. E eu tenho certeza que se você participou comigo aqui, se você se concentrou, se você fez a sua visualização, tenho certeza que você sentiu a energia desse momento e que alguma coisa importante vai mudar na sua vida a partir de agora, tá? Vamos a algumas considerações. O que pode ser feito aqui? Você pode reproduzir essa magia em casa? Pode. Você vai precisar de um atame, necessariamente? Não, gente, tá? Você pode usar qualquer instrumento que te permita riscar na vela o símbolo da runa Souilo, que é um S, né? Então você viu aqui como um S, assim, na forma de um raio, tá? Aí você pode, com essas folhas de louro, por exemplo, se você tiver um caldeirãozinho, um alguidar, você pode queimar as folhas de louro para fazer como se fosse uma defumação. Você pode pegar essas folhas e, terminada a vela, fazer um banho com essas folhas. Também isso é legal para o seu ritual, tá? Você não necessariamente precisa ter a runa calha que eu tenho, que eu uso as runas também, tá? Então eu coloquei ela aqui pra gente para potencializar, mas você pode fazer como eu fiz. Risca a runa 3 vezes na vela. A cor amarela por quê? Cor solar, a equivalência com a runa solar também, Souilo, tá? E você desenha também o símbolo da runa no papelzinho, deixa abaixo da vela. Isso daqui você vai deixar em um cantinho qualquer, onde ninguém vai mexer, onde fica em segurança, tá? Até a vela queimar. Depois você decide com as folhas se você vai fazer um banho de ervas, aí você pode colocar uma quantidade até maior, tá? Se você vai pegar essas folhas depois e vai fazer uma defumação, queimar num caldeirão, num alguidar, ou se você for assim, jogar fora não, mas se desfazer das folhas, então você coloca em um lugar onde seja um jardim, faça voltar para a natureza aquilo que você retirou dela. Tá bom, gente? E ficamos por aqui então. Te mostrei tudo que está atrapalhando a sua vida, que você possa ter aproveitado bem essa consulta, que foi mais longa, que teve uma seriedade maior, porque falamos de situação séria. Para você ter um entendimento, né, do porquê as coisas não estão dando certo para você. Muito foi descoberto aqui, muito foi revelado. Revelações fortes mesmo. Tanto do que pode estar acontecendo, que não depende de você, influências externas, como nós vimos, e também o que depende de você. Atitudes suas que estão erradas, expectativas suas que estão erradas, o que você precisou entender e que você vai precisar tentar mudar. Porque isso vai impulsionar a sua vida. Isso vai te colocar num caminho de prosperidade. Tá bom, ser de luz? Então, cumpri meu papel com você nessa consulta. Desejo ter te ajudado. Muita gratidão por você ter participado, tá? Um beijo, um abraço. A nossa vela vai ficar até queimar. Não aqui na mesa, obviamente, eu vou passar ela para um outro lugarzinho especial, mas quando você fizer na sua casa, caso você faça, já acende no lugar onde você vai deixar, tá? Aqui eu fiz para vocês poderem ver comigo, né? Para a gente ter esse momento. Combinado? Então, até a próxima. Tchauzinho, um beijo, um abraço. Se inscreve, deixa o like, compartilha, deixa um comentário, me diz como você se sentiu aí nesse momento, eu quero saber, beleza? Me conta. Então, até a próxima, gente.